Igreja, Marcos 2. Assim que você encontrar Marcos 2, se você pode se colocar em pé, a partir do verso 1. Culto de celebração, igreja. 14 de novembro de 2021, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Assim que você receber essa palavra, por favor, em nome de Jesus, compartilhe, divulgue a palavra, se inscreva no canal, compartilhe no Facebook, não retenha a palavra em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor, nós estaremos lendo a palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1, igreja. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito, igreja, que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, toma o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem a autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pega o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Pai, em nome de Jesus, que privilégio, Deus, estarmos reunidos aqui e agora ouvir a ministração do Seu Espírito Santo, mediante a Sua palavra, que é a Sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa falar conosco. Para a honra e glória do Seu nome oramos. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Amados, hoje nós estaremos juntos. E se você pode manter sua Bíblia aberta em Marcos 2. Hoje nós vamos analisar junto, nós vamos meditar juntos. E eu tenho certeza que nós vamos ser ministrados pelo Espírito Santo acerca desse texto. Nesse processo de cura real de um paralítico. O que é curar? O que é curar? É sarar. É estar o quê? Restaurado. Tratado. É um problema que eu tenho e quando eu coloco alguém, ele resolve, ele soluciona.
Ele regenera. Eu entendo que cura, e é assim que Jesus Cristo o faz. Depois que Ele cura, é como se nós nunca tivéssemos aquele problema. Ele tira de uma forma tão maravilhosa, que é como se nós nunca tivéssemos o problema. Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza. Então nessa noite, igreja, o que o Espírito Santo quer dizer para nós, o que é? Quais os elementos aqui aplicados por Jesus Cristo e que pode ser aplicado para as nossas vidas num processo de cura, seja do espírito, seja da alma e seja do corpo. Não importa a doença. O que nós vamos entender aqui pelo Espírito Santo é de que forma se dá esse processo de quê? De cura. Mas aqui, evidentemente, nós estaremos pegando o exemplo de quem? Do paralítico de Cafarnaum. A primeira coisa que nós devemos entender quando nós lemos o verso 1, que diz: dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. O primeiro processo importante da cura é nós o quê? Ouvirmos dizer de quem? De Jesus Cristo. Escola Bíblica falamos isso hoje, né? O primeiro processo de cura, ele se dá na minha vida e na sua vida de uma forma absolutamente fundamental. Eu tenho o quê? Que ouvir Jesus Cristo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê, igreja? Será salvo. Como eu vou invocar o nome de Jesus Cristo? Como eu vou invocar o nome do Senhor se não houver fé? Como haverá fé se eu e você não ouvirmos? E como vamos ouvir se ninguém pregue? Se ninguém fale do amor de Cristo? E como pregaremos se ninguém for enviado? Então o primeiro processo, o primeiro entendimento que eu e você temos que entender qual é? É que Jesus Cristo, Ele foi o quê? Enviado para aqueles que estavam o quê? Necessitados. Para todos aqueles que deveriam fazer o quê? Ser curados, ser restaurados, sim ou não? E a gente vê isso como é forte. E hoje nós falamos isso na escola bíblica. Porque cada dia que passa nós como cristãos, a igreja de Jesus Cristo, ela cada vez menos vai no ide. Ela se comporta no venha. Mas em nome de Jesus, o ano que vem será diferente. Porque se nós não anunciarmos o poder de Deus, não haverá o que, igreja? Cura. Brincamos até aqui, a semana retrasada, que existem alguns crentes, o quê? Espiões, né? Ninguém sabe que ele é crente, mas ele é crente. Então, na verdade, igreja, como é que se inicia o processo de cura? Anunciando Jesus Cristo. Jesus Cristo que cura, que restaura, que liberta a mim, que liberta você, que liberta um filho que ainda não entendeu ou está longe, liberta um amigo, um Deus que abraça, que tem carinho conosco, que nos protege. A nossa responsabilidade, ela é absolutamente importante nesse processo. E nós, como igreja, o quê? Já temos Jesus Cristo no coração, amém ou não? Todos nós somos o quê? Remidos pelo sangue do Cordeiro, sim ou não? Então, na verdade, nós já temos.
Então, um dos pontos principais do processo de cura da minha vida e da sua vida, nós já temos, que é o quê? Jesus Cristo. E de que forma a gente se posicionou agora, hoje como igreja, iniciando o culto? Glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, confiando nele. E esse verso primeiro, ele é tão rico, que ele fala que ouviram que Jesus estava onde? Numa casa. Eu amo, todos sabem aqui, eu amo a igreja em casa. Porque Jesus Cristo estava onde? Como é que nasceu a igreja? Nas casas, falando da palavra. Eu acredito na igreja em casa, eu incentivo a igreja em casa, eu incentivo os grupos de comunhão. E essa igreja, em nome de Jesus, ainda vai se fortalecer. Algumas coisas se perderam, é verdade, na pandemia. Mas eu acredito que esse ministério pastoral nos lares, ele será frutífero nessa igreja. Sim ou não? Sim. Eu acredito nisso. Por que, igreja? Porque as reuniões do Lares mudou a minha vida. Então eu falo daquilo que eu conheço. Eu aprendi tanta coisa nessas reuniões dos Lares. Eu aprendi a palavra. Eu aprendi quem é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu aprendi muito a respeitar com quem respeita. Eu aprendi o conhecimento do respeito para com líderes e pastores. Eu aprendi a orar de uma forma traumática, é verdade, mas eu aprendi. Nós estávamos reunidos, eu acho que eu tinha 3 meses convertido, estava numa reunião, aí terminou o sermão, acho que nós estávamos nos 40, irmão, tinha 3, 4 meses de convertido. A presbítera Cidinha, a presbítera da nossa igreja, ela esteve aqui Aí acabou, né, o culto nos lares, né? Nós estávamos nos 40, aí nós fizemos aquela roda, né? Todo mundo dando uma mão para o outro lá. Bom, vamos fechar os olhos, vamos orar. Aí fechei os olhos. Aí a Cidinha: o senhor me permite, pastor? Claro. E eu de olho fechado. Aí a Cidinha falou: João, você pode orar por nós? E eu fiquei quieto, falei: ela não está falando comigo. Aí eu fiquei: ô João, eu abri o olho, não? Aí eu falei: não vou abrir, não sou eu, deve ter outro João aqui. A terceira vez: João, estou falando com você. Foi comigo? Não, Cidinha, não, é você. Deus está mandando você orar. Mas Cidinha, eu não oro nem em casa, eu tenho 3. Você ora. Ali foi um choque tão grande para mim, irmão, que pergunta para mim, eu não ia despreparado em nenhuma outra reunião. Eu falei: não, eu vou ter que ir preparado, porque se alguém falar alguma coisa, eu já estou preparado. Então eu aprendi tanta coisa, eu sou tão grato a Deus, tão grato a Deus. E quando a gente vem na palavra, o que Jesus Cristo estava? Ele estava abençoando uma casa, irmão. Porque quando a gente abre a nossa casa para ser ministrada a palavra, a nossa casa é abençoada. Amém ou não? Amém. Então, a casa dessa pessoa aqui, ela foi o quê? Abençoada. Porque Jesus Cristo, quando entra na nossa casa para ministrar, Ele santifica aquele lugar. Os anjos aos redores ficam o quê? Protegendo e guardando aquele lugar. E aí nós vamos no verso 2, igreja, dizendo que muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes o que? A palavra. Jesus estava anunciando a palavra a muitos que estavam lá reunidos. É o que Deus quer fazer conosco. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, lá eu estarei. Então, onde há Jesus Cristo, onde há o quê? Os cristãos envolvidos, amém, igreja? Porque cada um de nós somos sacerdotes
Nós somos fontes o quê? Abençoadoras, amém ou não? Eu creio nisso, porque isso é palavra. E quando eu vou para o verso 3, trouxeram-lhe então o quê? Um paralítico, carregado por 4 homens, igreja. Se eu e você já precisamos de carinho, de atenção e de amigos, imagine um paralítico. O quanto esse paralítico ele precisava de amigos e de colegas. O paralítico ele é o quê? Ele está numa situação enferma. E nós quando estamos enfermos? Nós quando estamos enfermos na alma, nós quando estamos enfermos com o coração abatido, nós precisamos de amigos ou não? Nós precisamos de irmãos ou não? O que permitiu que esse paralítico experimentasse o poder de cura de Jesus Cristo? O que permitiu ele ser curado? Primeiro o que? Fé. Só dele? Dos 4 que carregavam. Que mais? Outro elemento importante nesse texto, a criatividade. Só do paralítico? Dos 4. Outro elemento, dedicação, coragem, não só do paralítico, como dos amigos. Puxa para a sua vida. Pega tudo isso que eu estou falando e coloca você na sua vida. Nós, para sermos curados, nós precisamos o quê? De fé, precisamos de criatividade, precisamos de dedicação, precisamos de coragem. A coragem é verbalizar: eu sou paralítico, eu preciso de ajuda, dá para você me curar? É essa coragem que Jesus Cristo quer de mim e de você. Porque quando eu admito que eu estou doente, o processo de cura, ele já começou a acontecer. Verso 4. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado do ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram um leito em que o paralítico estava onde, igreja? Deitado. O paralítico não é como hoje, que tem uma cadeira de rodas. Ele estava onde, igreja, que está escrito aqui? Numa cama. Eu não sei o tamanho dele. Se fosse do meu tamanho, seria um pouquinho mais difícil. Mas ele era um homem que estava deitado numa cama e precisou de 4 amigos para carregá-lo. E esses amigos, eles foram movidos por quê? Por um sentimento sincero, por um sentimento de compaixão, para ajudar o quê? O paralítico. O que é a igreja? Nós temos que ser movidos por um sentimento de quê? De ajuda mútua. Sim ou não? Isso é a igreja. O que Jesus Cristo estava ensinando aqui é o quê? De como nós nos comportamos o quê? Como igreja. Agora você imagine a cena, irmão. Um homem deitado numa cama. Aí você começa a ver 4 homens descendo por uma cobertura do telhado. Eles chegaram com fé e em fé. Eles viram que o impossível, que era impossível eles entrarem pela porta, sim ou não? Porque eles chegaram o quê? Com a cama, chegaram, puxa vida, não dá para entrar aqui. Você naturalmente ia fazer o quê? Vamos embora, né? Aí eu não sei quem dos 4, o mesmo paralítico, não. Vamos pelo telhado. Olha a criatividade. Eu não sei o pé direito, eu não sei qual a altura. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que eles começaram a descer por onde? Pelo telhado. Só que não bastou só a criatividade. O que houve aqui foi o quê? A coragem de quê? De todos, dos 4 e daquele que estava descendo. Eu não sei como é que ele desceu. Você imagina, irmão? Ele desceu pelo telhado.
E certamente eles fizeram o quê? Barulho, ou seja, eles pararam a reunião. A reunião foi o quê? Parada. E aqui a gente pode entender o quê? A dedicação. Eles não estavam preocupados se eles iam ou não parar o quê? A reunião. O que estava importante, o que era, igreja? Era a cura. Era a cura do amigo, era a cura do paralítico. E todos começaram a observar o quê? O paralítico descendo. E ele descia, e ele descia, e ele descia. Como explicar isso? Se talvez eu e você estivéssemos nessa situação, nós teríamos nos comportado dessa forma? Então, na verdade, quando a gente começa a ler esse texto, a gente fala, puxa vida, como é importante termos amigos, como é importante termos irmãos verdadeiros na igreja, irmãos que realmente o quê? Entram no seu problema, irmãos que realmente têm o quê? Compaixão por você. Então, na verdade, depois de todos eles venceram esse obstáculo, aparentemente intransponível, eles se colocaram em quê? Nos pés de Jesus. Olha quanto trabalho eles fizeram para quê? Para se colocar nos pés de Jesus. Eles tiveram que vencer barreiras, usar de criatividade, vencer os obstáculos. Às vezes, igreja, eu e você não precisamos de tudo isso para ser curado. Basta se ajoelhar. Nós não precisamos carregar ninguém, não precisamos subir em telhado, não precisamos abrir telhado, não precisamos parar a reunião, não precisamos ser inconvenientes. Só que nós precisamos ter o quê? Ousadia. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter o quê? Esperança. E o se ajoelhar é um grande esforço. Para nós, talvez, maior do que abrir um telhado. Então, o que Jesus Cristo quer dizer para nós hoje, o que é a igreja? Às vezes só está faltando a gente se ajoelhar. Com ousadia, em fé, em coragem. Falar, Senhor, agora é comigo e com o Senhor. O que Jesus Cristo às vezes quer é só isso, igreja. É só que a gente se ajoelhe. Quando isso acontece na minha vida e na sua vida, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Porque muitas curas na minha vida e na sua vida procedem de quê? De pecados. Às vezes algum pecado escondido. Mas isso não tem a mínima importância para Jesus Cristo. O que Ele quer é te curar e me curar. Amém ou não? O que Ele quer é me curar e te curar. Ele veio aqui para isso. Mas não se enganem, porque sempre vai haver incrédulos. Sempre vai haver alguém falando em você. Você acredita mesmo? Porque quando todos estavam reunidos, acompanha comigo o verso 6. Alguns escribas estavam o quê, igreja? Sentados ali, pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? O que eu e você temos que tomar muito cuidado são com os incrédulos, aqueles que não confiam em Jesus Cristo e que muitas vezes nos consome de incredulidade. Você acha que Jesus Cristo está preocupado com eles? Está preocupado com a gente. Amém, igreja? Então o que Jesus Cristo está preocupado é conosco. E depois que Ele faz isso, Jesus Cristo diz, e Jesus Cristo, percebendo imediatamente seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhe: por que vocês estão pensando essas coisas no seu coração? O que é mais fácil?
Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pega o seu leito e ande. O que é mais difícil? Mas isso, igreja, e isso, amados, é para que vocês entendam que o Filho do Homem tem autoridade. E é na autoridade de Jesus Cristo que Deus nos cura, amém ou não? É nessa autoridade que Ele nos perdoa. Porque Jesus Cristo não curou só o paralítico, Ele não curou só fisicamente o paralítico, Ele não perdoou só os pecados, Ele leu o pensamento hipócrita de todos aqueles que estavam aonde? Sentados e acompanhando. Porque muitos são os incrédulos que nos acompanham, sim ou não? Mesmo na igreja, às vezes há muita incredulidade. É por isso que o nosso alvo é o quê? É Jesus Cristo, é o alfa e o ômega, é o início e o fim, é aquele que é santo, é aquele que tudo pode, igreja. O que fez o paralítico no verso 12? Se levantou e no mesmo instante fez o que, igreja? E no mesmo instante fez o que, igreja? Pegou o seu leito e retirou da vista de todos, a ponto de todos se admirarem e dar glórias a quem? A Deus. O ciclo foi concluído. Jesus curou, Jesus, com a autoridade do nome dele, ordenou que ele pegasse a sua cama debaixo do braço e andando. Dá uma olhada nisso, igreja. E todos davam o quê? Glória a Deus. E quando você vai lendo ainda, você vai entrando no texto, irmão. Os 4 chegaram como? Depois que a reunião tinha o quê? Começado, sim ou não? É como se alguém entrasse no culto aqui na palavra. Mas entrasse com um paralítico na cama. Se alguém entrar com uma cama aqui em 4, vai atrapalhar o culto, sim ou não? Vai atrapalhar. Nós vamos ficar tudo olhando assim. Então eles chegaram depois que o culto tinha começado. Eles pararam o culto, eles atrapalharam o culto. Tá certo, irmão? Porque todo mundo ficou, mas de onde vem esses malucos? Né? Imagina a cena, irmão. Aí ele desceu assim. Jesus Cristo curou. Ele pegou o problema debaixo do braço, foi embora e não ficou nem para a bênção apostólica. Cara mal educado. Mas ele saiu com o problema onde? Debaixo do braço. É o que Deus quer das nossas vidas. Que a gente saia com o nosso problema onde? Debaixo do braço. O que está pegando na sua vida? O que está pegando? Qual é, a igreja? A sua cama. Qual é o seu leito? Porque para nós só basta o quê? Fé e ousadia. Às vezes a gente entra na igreja, sai da igreja, vem na escola bíblica, sai da escola bíblica, vem em culto, sai de culto, vai aqui, vai ali. E a bênção não vem por quê? Porque falta a gente se ajoelhar. Falta a gente clamar, falar, Senhor, eu estou aqui. Então, amados, o que Jesus Cristo vem dizer para mim e para você, para mim e para você hoje, qual é a necessidade da sua cura? É esclerose múltipla? É uma doença autoimune? Qual é a sua doença? É algum medo? Alguma depressão? Alguma ansiedade, Tiago? Eu não sei, você sabe, eu não sei. Jesus Cristo nos traz hoje aqui, igreja,
para dizer só uma frase para você. Eu digo a você, levante-se, pega o seu leito e vá para casa. É isso que Ele quer fazer hoje na sua vida. É o que Ele quer fazer na minha vida. Basta você o quê? Acreditar. É o que nós vamos fazer agora, nós vamos orar, igreja. Porque essa palavra aqui, que é de Jesus Cristo, e tudo que contém na Bíblia, tudo que contém na palavra, é para que isso seja rema na nossa vida, isso seja verdade na nossa vida. A gente tem que se apropriar de tudo aquilo que Jesus Cristo fez e de que tudo aquilo que Jesus Cristo ainda vai fazer nas nossas vidas. Um Deus que cura, um Deus que restaura. Basta nós termos fé. Vamos ficar em pé, igreja?